Olá, olá a todos. Estou aqui marcando o tema da live, como se sentir maravilhosa antes de emagrecer. Vamos fixar. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Marta Fonseca, psicóloga. Olá, Rúbia, vamos entrando. Sou mentora de emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma leve 10 quilos em 12 semanas. E a live de hoje a gente vai conversar sobre o tema como se sentir bem, maravilhosa, antes mesmo ou independentemente de emagrecer ou do seu peso, porque isso é que é mais importante, a gente se sentir bem, se sentir confortável, se sentir bonita, maravilhosa, mesmo antes de finalizar o seu projeto de emagrecimento. Então, vamos começar. Tem pessoas entrando. Olá, Rúbia. Então, qual que é a minha vivência com essa situação, com essa dificuldade da gente se sentir bem com a gente mesma, a gente se sentir feliz, a gente se sentir bonita. Eu logo no início ali da adolescência, lá pelos 10, 11 anos, aconteceram alguns fatores, algumas situações na minha vida que me ajudaram ou que atrapalharam a minha autoconfiança, minha autoestima, a minha sensação de estar adequada. Então, quando eu tinha 10 anos, eu me mudei do Brasil. Minha mãe fez uma viagem e terminou morando 10 meses na Alemanha. E nessa fase eu comecei a me sentir inadequada, estranha, quando você não se encaixa no ambiente social, no grupo, porque eu era estrangeira, não falava alemão, não era loira, clarinha, do olho claro, eu não tinha as roupas que eles usavam, a mochila, o estojo, né? Porque eu passei a ir para a escola, frequentei a escola lá, e ali nessa fase já tão delicada, né? Os 11 anos, uma pré-adolescência, eu já comecei a me sentir insegura e inadequada. E aí, quando eu tinha 12 anos, então um ano depois, eu me mudei de volta para o Brasil e cheguei no Rio de Janeiro. Originalmente eu sou do Rio, mas eu já tinha saído ainda criança, a gente foi morar em São Paulo. Enfim, minha mãe era meio cigana, né? Então, essa é uma vivência que para muitas crianças e adolescentes traz uma cultura, um amadurecimento. Mas, por outro lado, muitas vezes traz também uma sensação de inadequação, uma insegurança. A gente vê isso em filhos de diplomatas, de pessoas que se mudam muito. Então, imagina, eu chegando no Rio de Janeiro com 12 anos, sem saber qual era a roupa da moda, sem ter a roupa da moda, sem saber quais eram as músicas, os grupos, os costumes da adolescência ali. E aí cheguei na quinta série, na minha época, totalmente desorientada, descolada e me senti péssima, comecei a questionar o meu valor, se eu era bonita, se o meu corpo era adequado. Eu me sentia assim um peixe fora d'água. Claro, aos poucos fui me integrando, fui me inserindo, fui conhecendo e me sentindo um pouco melhor, mas daí já começaram os sentimentos de menos-valia, né? A autoestima começou a ir lá embaixo. Eu sempre me achava mais feia, menos interessante, menos popular, ou menos, enfim, menos que as outras meninas. Sempre começou essa questão da comparação, que quando a gente é criança isso não existe muito, né? E aí, de novo, eu me mudei aos 14 anos, passei então 14 para 15, né? Passei 3 anos e meio no Rio e fui morar numa cidade pequena no interior de Goiás. Aí começou todo esse processo de novo, da insegurança, se sentir inadequada, diferente, esquisita, enfim. E aí eu comecei a engordar.
E aí pronto, né? Quando a gente está acima do peso, aí é que a gente tem justificativa para não gostar da gente mesmo, para não se sentir segura, não se sentir maravilhosa, bonita, interessante. Aí é um prato cheio. Só que, se você reparar bem, os meus problemas começaram antes, né? Mas o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes, é que atualmente, quando a gente está acima do peso, a gente sempre acha que o nosso problema é o peso. E aí, quando eu for magra, eu vou me sentir linda, perfeita, minha vida vai ser perfeita, maravilhosa. E a gente esquece que antes de engordar, a gente já tinha as inseguranças. Por isso até que eu estou trazendo essas lembranças, essa minha história, esse contexto, porque olhando para trás, realmente a insegurança, a sensação de desvalorização ficou mais forte quando eu estava acima do peso, né? Então eu odiava comprar roupa, que aí tinha que pedir um número maior, tinha que ir na cabine, né, no trocador, era a pior coisa do mundo. Eu sei que você também deve achar, porque aquela luz, não sei, parece que você só vê a sua celulite, a sua estria, as suas gordurinhas, e eu me achava assim, né? Eu achava que eu tinha peito pequeno, bunda grande, que eu era desproporcional, que eu tinha culote, e aí, claro, eu olhava lá as meninas, as modelos nas revistas da época de adolescência. Hoje a gente olha nas redes sociais, né, e acha todo mundo perfeito, esquece que tem ali filtros e até manipulação nas fotos. Naquela época tinha manipulação, né, das fotos na revista impressa, e hoje todo mundo faz. Tá acessível nesse sentido, né? Qualquer um pode fazer. E aí a gente se acha um lixo horrível e projeta nesse futuro. Quando eu for magra, tudo vai se resolver. Quando eu for magra, eu vou me sentir bem. E o que acontece na maior parte das vezes é que a gente emagrece e continua se sentindo insegura, se sentindo feia, se sentindo menos, pior do que as outras pessoas. Então, o importante, e aí eu vou já dar o spoiler, né, entregar o ouro, o importante é você estar bem com você mesma, é você reconhecer o seu valor, se gostar, se amar, ou seja, né, a tal da autoestima que a gente fala tanto, que é você se estimar. E aí sim, você já se sentir bem com você mesma, se sentir bonita, apesar de estar acima do peso, apesar de querer emagrecer, apesar de achar que pode estar melhor, pode estar mais bonita, mas a gordura, o peso, o jeito do seu corpo não ser um impedimento para você se sentir bem, se sentir maravilhosa, se sentir uma pessoa interessante, uma pessoa de valor. E hoje o que acontece, né? Depois do todo o trabalho que eu passei de terapias e autorreflexão, autodesenvolvimento, quando eu me dei conta de que não bastava emagrecer para me sentir bem, ou que na verdade você primeiro se sentir bem, se sentir maravilhoso, se sentir atraente, interessante, uma pessoa que tem valor, isso tudo vai na verdade ajudar você a emagrecer. Porque, como eu falo, você emagrecer na base da briga, da culpa, da crítica, do remorso, da raiva, não costuma funcionar. Aqui não é pela dor que a gente vai mudar. A dor pode ser até um motivador, mas um motivador inicial. Depois é importante que você faça as pazes com você mesma, que você se aceite, se reconheça no seu valor, se sinta bem, porque com certeza isso vai, né, facilitar, ser estimulante do seu processo de transformação. Então, vamos dizer assim, é mais pelo amor, e aqui o amor por você mesmo, que você vai conseguir mudar e mudar estruturalmente, ter motivação, energia para se manter nesse processo de transformação, porque ninguém se transforma, muda da noite para o dia, ainda mais um comportamento alimentar. E claro, tem que esperar o tempo para o organismo emagrecer, perder ali aquele excesso de peso, que é a energia que você precisa gastar. A gente não consegue gastar de uma vez por todas. Então, leva um tempo, né? É um processo no médio e longo prazo. Então, pelo amor é que você vai conseguir se manter estimulada, motivada e já se sentindo bem. Pela dor, pela raiva, pela
não aceitação ou pela desvalorização de si mesma, esse processo fica muito mais árduo, difícil, sofrido, lento e até insustentável, né? Porque tem uma hora que você desiste, que você se acha tão sem competência, sem valor, sem condições, que você muitas vezes entrega os pontos, né? Então, depois desse meu processo longo de autodesenvolvimento, autocuidado e que possibilitou o meu, vamos dizer assim, a conquista do meu bem-estar comigo mesma, da minha aceitação, é que até mesmo com meus defeitos, que todo mundo tem, né? Eu consigo e continuo gostando de mim mesma e tendo prazer em ser eu e me achando uma pessoa, né, não sou perfeita, mas sou interessante, tenho meus defeitos, mas tenho minhas qualidades, sou atraente, eu sou uma pessoa, enfim, que tem valor, né? Isso que importa. Então, hoje em dia, se pensar bem, né, se antes, quando eu estava ali, antes de engordar, ou durante o período que eu estive acima do peso, eu só enxergava meus defeitos e aquilo me trazia um sofrimento enorme. Hoje eu ainda tenho grande parte desses defeitos, né? Porque fiquei com as estrias, tenho celulite, tenho a flacidez. Depois que você engorda e emagrece, você fica mais flácida, a pele fica, né, mais flácida, tem a flacidez da idade, tem, enfim, então o defeito tem, mas isso não me impede de ter prazer comigo mesma, de me sentir bem. E é isso que eu quero ajudar vocês a conquistarem. Então, o que a gente pode definir melhor, o que seria essa mudança, né? O que seria esse lugar em que, independentemente do seu peso, do seu corpo, você se sente bem, se sente bonito, se sente interessante, reconhece o seu valor. É um processo que é de dentro para fora. É isso que você tem que primeiro reconhecer. Não adianta você focar no externo, você focar nos detalhes, ou seja, no seu corpo, ou na celulite, ou na estria, porque não é isso que vai resolver a sua questão com você mesma, do seu valor, da sua estima, do seu reconhecimento. Por quê? Primeiro, você vê que até pessoas lindas, maravilhosas, celebridades, né, muitas vezes confessam que se sentem inseguras, se sentem horrorosas, se sentem sem interesse, tem depressão por conta disso. Então você vê que, né, não resolve, que sempre vai haver alguma coisa para justificar, porque está dentro, né? É uma reação, é um efeito do relacionamento que você tem com você mesma, da visão, da imagem que você tem com você mesma, e você tem que ir atrás para entender aí da onde vem, né? Se você não teve, por exemplo, um olhar positivo das pessoas importantes na sua vida, se seus pais, seus professores, as pessoas importantes eram muito exigentes com você mesma, eram muito críticas, enfim, todo mundo tem aí uma origem, um contexto, uma história para explicar por que é tão difícil de reconhecer esse valor, de aceitar-se a si mesma, mesmo com os defeitos. E claro, a gente não pode deixar de esquecer que tem aí essa ditadura da perfeição, ditadura da beleza, ditadura de padrões estéticos específicos, né, que recaem principalmente nas mulheres. Então, tem que ser branca, tem que ser cabelo liso, tem que ser assim, assado, peito grande, bunda grande. E claro, cada época vai definir seus próprios padrões. Esses padrões vão mudando, né? Antes era, até se você olhar ali, né, eu estive em vários museus agora recentemente, né, em Paris, em Amsterdã. Então, se você vai olhar as pinturas da Renascença, as mulheres eram, para o nosso padrão, bem gorduchinhas, né? Mas naquela época aquilo era referência de beleza. Depois ali
passou-se a cultuar, né, um corpo muito magro. Hoje em dia a gente está tentando um equilíbrio ou aceitar uma diversidade, mas ainda há muita pressão para um corpo magro, para um corpo proporcional, seguindo tais e tais referências. Então, claro que isso termina machucando a nossa autoimagem, perturbando ou atrapalhando esse processo de autorreconhecimento, autovalorização, principalmente na adolescência, porque aí é um período em que a gente está querendo se afirmar, querendo se confirmar, né? Quem sou eu, qual é o meu valor, qual é a minha identidade, porque quando a gente sai da infância é que a gente começa esse processo de individualização, como a gente chama, né? De se diferenciar da família, e aí vem a mudança do corpo, vem as mudanças nos desejos, nos interesses, né? Vem uma projeção do que eu vou fazer da minha vida. Então há toda uma construção de identidade. E aí, quando esse processo, que já é delicado, que envolve, como eu falei, a sua história, as suas outras relações, as relações importantes da sua infância, quando ele é, vamos dizer, bombardeado com várias exigências e pressões e uma exigência de perfeição, ou só tem um modelo que serve, né? Um padrão estético que você, não só estético, mas também até da personalidade. Então, falando, né, das nossas culturas aqui do Ocidente, então você tem que ser uma pessoa assertiva, extrovertida. Então, quem é mais tímido, quem é mais que gosta mais, né, de ficar quieto, não tem tanta vontade ou necessidade social, então já começa também a se sentir meio inadequado. Então há padrões, há exigências culturais que são colocadas. Então muitas vezes, se você não atende, e ninguém na verdade atende 100% aos padrões de corpo ou de personalidade que são cultivados socialmente, e você começa a se sentir inadequada, insegura, menos, e aí complica. Você tem que realmente desenvolver uma segurança interna para dar conta dessas pressões aí, né? Então, um momento em que você foca ou continua focando, né, nesse externo, seja no seu corpo ou para atender os padrões culturais, as pressões, as exigências, fica mais difícil de você desenvolver essa autoestima, desenvolver esse sentimento de se sentir bem, atraente, maravilhosa, independente se você tem marca de espinha, ou estria, ou celulite, ou flacidez, ou algumas gordurinhas, tá? Agora, eu não tô falando isso pra te incentivar de, aceite-se como você é e tá tudo bem, e relaxa, se conforme. Não, não é isso. A gente pode querer melhorar, a gente pode querer emagrecer, querer fazer algum tratamento de beleza, pode se cuidar, mas é importante diferenciar essa busca de melhoria como uma busca saudável, um resultado de um autocuidado, até de um amor próprio, de uma autoestima. Então, eu me reconheço, que reconheço o meu valor, reconheço que eu sou uma pessoa bonita, interessante, mas eu quero melhorar esse ponto ou aquele. Quero melhorar, mas para atender a uma demanda minha, do que me encaixar nesses padrões sociais, culturais, ou me encaixar numa expectativa externa, porque meu namorado, porque meus pais, ou porque meu grupo acha que o bonito é assim. Claro, a gente não é totalmente autônomo ou independente do que as pessoas esperam da gente. Isso tem um peso, mas trabalhar com você mesma, essa motivação, eu tô fazendo só porque as outras pessoas querem, ou porque eu quero agradar, eu quero ser amada, eu quero ser aprovada, ou porque pra mim também vai ser importante, eu valorizo isso. E mesmo que eu não atenda 100% essa expectativa externa, trabalhar, né? Se perguntar, eu consigo me sentir bem, bonita, com valor? Ou seja, como é que você pode fazer esse balanço, né? Não é, eu tenho que me aceitar como eu sou e tá tudo bem e não preciso fazer nada.
e querer melhorar, mas esse melhorar não virá uma ditadura, uma tortura, uma busca sem fim, em que na verdade você só vai estar insatisfeita, porque você termina buscando uma perfeição que ela nunca vem, porque sempre vai ter algum defeito, ou sempre vai faltar alguma coisa, e aí você depende dessa ideia de perfeição, ou depende de atender a essa expectativa externa para se sentir bem. Então vira uma coisa sem fim. Tô sempre procurando, tô sempre insatisfeita, tô sempre procurando, tô sempre me criticando. Então tem que diferenciar. É importante se questionar se a sua busca por melhoria é saudável, é baseada no reconhecimento do seu valor, no amor por você mesma, mas por uma vontade de estar sempre melhor, de ser uma pessoa melhor, mas aí também, não só no externo, não só no corpo, né, mas valorizando ali as suas os elementos internos da sua pessoa, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa legal, uma pessoa interessante, interessada nas coisas, né? E então diferenciar essa busca de melhoria que é positiva, que é produtiva, que aumenta a sua sensação de bem-estar, a sua valorização, e a busca que é tóxica, que é não saudável, que só te traz uma insatisfação, uma desvalorização, uma autocrítica, e aí vai te roubando a energia, a motivação. Então, isso que é importante, né? Ou seja, é lembrar que essas imperfeições, esses defeitinhos que a gente tanto gosta de focar, tanto tem a tendência a focar, não é isso que vai fazer o seu valor. O seu valor tem que vir de dentro para fora do que você é, né? Às vezes parece um pouco um chavão, mas é verdade. Até porque quando você se sente bem com você mesma, você se valoriza, se reconhece e você está em paz, está confortável com você mesma, você emana charme, emana beleza, né? E quantas pessoas que você vê que até são bonitas, mas são sem graça, são sem sal, são, né, não dá vontade de estar perto. E pessoas que nem são tão bonitas assim, ou que têm lá seus defeitos, né, em termos de não se adequarem a esses padrões de beleza, e estão ali cheias de charme, de energia, que dá vontade de estar perto, que tem uma atração. Isso vem do amor próprio, isso vem da autoestima, isso vem da aceitação desses defeitinhos, dessas falhas, e que são pessoas que reconhecem seu valor na sua integralidade, ou seja, é reconhecer que você tem coisas boas e tem coisas que você não gosta tanto, que não são perfeitas, mas no todo você é muito mais do que esses detalhes, né? Você tem um valor pelo seu eu completo, pela sua integralidade, e que não dá para separar. Não, deixa eu tirar aqui esses meus defeitos, eu quero ficar só com a parte boa. Não, é o todo que conta, e que ele é maior do que a soma das partes. Então, tome cuidado com esse foco aí nos defeitos, esse foco no externo, que quando a gente foca no interno e cuida aí da nossa alma, vamos dizer assim, do nosso amor, da nossa relação com a gente mesma, é que a gente vai, além de se sentir bem, vai emanar aí uma beleza, uma atratividade, e você poder se sentir de fato maravilhosa. Então, resumindo, cuidado, né? Não vá pelo caminho de focar no corpo, no exterior ou nos detalhes para você se permitir se sentir bem, se sentir bonita. Até porque, como eu coloquei no início, muitas vezes você foca tanto nesse futuro, quando eu for magra, quando eu fizer a minha cirurgia plástica, quando eu não tiver mais a celulite, quando aí minha vida vai estar perfeita, aí eu vou ser linda, aí eu vou me permitir conquistar as coisas, conquistar um namorado, conquistar uma promoção, e aí muitas vezes você chega lá
e nada mudou. Você continua se criticando, você continua se sentindo inadequada, menos. Então, ou seja, faltou um processo interno. Por isso que eu falo que o emagrecimento, ele é interessante, ou ele realmente vai trazer um bem-estar, uma leveza, uma felicidade no final das contas, se ele é acompanhado ou até é produto, consequência dessa transformação de dentro para fora. E aí que você, além de emagrecer, você vai se sentir bem, vai se sentir com bem-estar, né? E contente com você mesmo, com a sua vida e poder usufruir dela. Olá, Jéssica. Jéssica está fazendo um comentário a uma frase que diz que aquilo que a gente foca cresce. Vamos focar nos nossos aspectos positivos. Exatamente, Jéssica, e até o próximo tópico que eu ia colocar, como fazer então, né? Como que a gente pode começar a trabalhar aí para desenvolver essa autoestima, essa boa relação com a gente mesma, de reconhecimento e de valorização, que não é algo para ser artificial, assim, eu me amo, tem aquelas coisas, né? Então eu vou repetir que eu sou linda, maravilhosa, 10 vezes no espelho, aquilo me convence. Não, isso termina virando uma prótese, uma coisa meio assim, falsa, né? E que soa artificial, que soa né, como se a gente quisesse se convencer, mas é justamente como a Jéssica colocou, nós temos por todo o nosso já é uma tendência neurológica até que se reconhece, que vem aí da nossa evolução, a gente tem um foco negativo, né? A gente tende a focar no que é ruim, no que é negativo, no que é doloroso, no que é, né? Tanto que as notícias negativas é que dão ibope, tá? Todo mundo, quando aparece ali uma desgraça, uma coisa ruim, todo mundo, né, se prende ali na televisão, porque na evolução isso foi importante, né? A gente, vamos dizer assim, quem sobreviveu foi quem estava mais atento aos riscos, aos problemas, a parte negativa. Quem estava ali tranquilão foi comido pelo leão, né? Vamos dizer assim. Então há uma tendência do nosso cérebro para focar no que é negativo. Então a gente tem que trabalhar como um exercício mesmo, sabe? Quando musculação, que você treina ali o músculo, você tem que trabalhar o seu cérebro para ele também começar a reconhecer ou equilibrar um pouco esse viés negativo. E aí a psicologia positiva traz várias pesquisas para mostrar que é possível, que tem resultados muito interessantes nesse treino e que quando você consegue dar uma equilibrada nesse viés do negativo no seu cérebro, traz muito bem-estar, traz mais autoestima, autoaceitação, autocompaixão, felicidade, e ajuda nas mudanças de comportamento, principalmente em prol do autocuidado, da saúde. Então, bora fazer exercício para você, como a Jéssica lembrou, focar nos aspectos positivos. Então, um primeiro passo é você, por exemplo, fazer uma lista do que você gosta em você mesmo. Tem muitas mulheres que têm até dificuldade de perceber, reconhecer alguma coisa positiva, mas faça um esforço. Se precisar, pegue uma pessoa da sua confiança, uma irmã, uma amiga, faça um exercício mútuo, né? Me fale alguma coisa que você veja que é positiva. As pessoas podem falar e você nem se tocar, ou vamos dizer assim, lembrar e se dar conta na hora, nossa, realmente eu tenho isso de legal. E aí tenta fazer uma listinha, ok, do seu corpo, já que o nosso tema aqui é o corpo. Pode fazer uma lista do seu corpo e uma lista da sua pessoa, para a gente não ficar também só focada no externo, no físico, no concreto. Então, por exemplo, eu gosto muito do meu colo, eu acho ele bonito, eu acho charmoso. São partes do nosso corpo que às vezes a gente nem lembra, nem valoriza, mas que são bonitas. Minha mão é bonita, eu gosto, ela é delicada. Então, meu pé, os dedinhos são proporcionais. Então, faça esse escaneamento do seu corpo com amor,
com compaixão, e se precisar, peça ajuda pro seu marido, pra sua companheira, enfim, né? O que você gosta do meu corpo? Ah, minhas costas eu não vejo, então vamos tirar uma foto, para começar aí a olhar, a perceber, a mudar um pouco a balança, né? Em vez de ficar olhando só ali para celulite, para estria, enfim. Teve uma vez, eu estava na adolescência, e eu li um artigo, não, minto, eu já estava uns 25 anos mais ou menos. Foi na época que eu fiz um estágio na França, e eu li uma entrevista, eu não me lembro quem era a pessoa, mas era um homem, né, na Marie Claire francesa. Olha que chique, né? Eu adorava assim, aquelas entrevistas, na época já tinha Marie Claire brasileira, né, mas enfim. E aí eu me lembro que ele falava que o quanto que ele achava mais interessante uma mulher mais velha assim, né, na época 25, sei lá, de 30, 40, 50 anos, né, mas uma mulher que tinha as marcas da sua história no seu corpo. Eu achei isso tão bonito, tão interessante, porque ele falava, bom, cada estria na barriga, por exemplo, vai contar a história de uma gravidez, né? Uma marca na perna, ou uma flacidez, tem história. E ele não tinha uma expectativa, ou não tinha interesse num corpo totalmente perfeito, sem nenhuma marca, sem nenhuma personalidade, sem nenhuma história. Eu achei aquilo de uma visão tão interessante, ou seja, inverte, né? Até mesmo os nossos defeitos, eles podem ser olhados com carinho e de uma forma positiva. Não é ou não precisa ser aquela coisa de eu acho lindas minhas marcas, como eu já coloquei, né? Que às vezes eu acho meio fake, meio exagerado, meio forçado essa coisa do body positive, quando é muito assim, não, você tem que se aceitar e tem que se amar do jeito, com todos. É diferente, né? Você tem que se amar e se aceitar com todos os seus defeitos, mas não o defeito em si. Mas mesmo que você não ame o seu defeito, você pode acolhê-lo com amor. No sentido de, bom, foi o que foi possível, né? Foi o que deu para fazer, né? Então eu tive uma gravidez que me trouxe estrias, tá bom, é o preço, que bom, né? Tem um filho, uma filha que veio e ok, faz parte. Ou então na época eu não pude cuidar, por exemplo, né? Minhas marcas de espinha, eu queria que na minha época tivesse aí o Roacutan, por exemplo. Minha filha já tomou e não tem marcas. Na minha época não tinha. Quando eu fui tomar, eu já tinha as marcas. Então, é uma coisa que eu gosto? Não. Mas isso me faz sofrer, me faz me sentir menos bonita. Eu até reconheço que eu poderia, talvez, né, ficar mais bonita se eu não tivesse. Mas fazer o quê? Faz parte da minha história. Então, como que você pode também, nesse exercício de reconhecer as coisas que você gosta, que você reconhece como bonitas no seu corpo, como você pode olhar para as coisas que você não gosta ou que você considera feias, mas com mais compaixão, com mais amor, tentando focar aí qual é a história dessa marca, dessa característica, o que ela trouxe ou o que ela representa aí de bom na sua história, e acolher, aceitar que bom, foi o que foi possível na época. Então você sai da briga, sai da crítica e se coloca numa postura mais conciliadora, mais de acolhimento, de aceitação. Normalmente a gente é tão acolhedor ou tão complacente com os defeitos das outras pessoas, né? Você olha assim e fala, aquela pessoa tem aquela orelha ali meio grande. Mas sabe que até vira um charme? Pra gente não, né? Pra gente é aquela severidade. E aí esse relato, essa entrevista com esse homem na revista que eu li, me faz lembrar também dessa questão, né? Que muitas vezes, além das outras pessoas não verem o nosso defeito, eles até acham que podem ser um charme, por exemplo, o nariz um pouco mais
né, maior ou mais chamativo, que muitas vezes a mulher se incomoda, muitas vezes é o que dá personalidade para ela. E um outro ponto é que muitas vezes o outro, ainda mais homem, eles mesmos falam, né, não sei nem o que é celulite, o que é estria, não tô nem vendo, porque ali, né, o corpo da pessoa, o jeito dela, o charme dela, a conversa é muito mais marcante do que um furinho na bunda, né? Então também a gente tem que lembrar disso, que a outra pessoa, ela não tá olhando ali o detalhe, né? Então vamos trabalhar aí o nosso foco. E aí depois que você fizer então essa lista dos pontos positivos do seu corpo, da sua personalidade, depois você pensa, trabalha aquelas coisas que você não gosta em você mesma, mas tentando ali ter um amor, ter uma aceitação e ver o que na sua história, né, que trouxe aquela marca, aquela característica, o que de positivo teve, né, naquilo que trouxe aquela característica. Faça o exercício da gratidão. E aí pode ser todos os dias. Isso aqui é interessante. Essa repetição que é a musculação do nosso viés da positividade, né? Então, se a gente tem uma tendência para ver o que é negativo, vamos ali todos os dias, pode ser no final do dia, você fazer um exercício da gratidão, mas nesse caso, para trabalhar a autoestima, é uma gratidão em relação a você mesma, que é a gratidão pelas coisas da vida. Já falei em outros momentos, é super interessante, tem resultados comprovados em pesquisa, em termos de uma visão mais positiva da vida, mais motivação, mais contentamento e até felicidade, e tem até efeitos na saúde, enfim. Mas além da gratidão pelos fatos que vão acontecer na sua vida, que estão acontecendo, faça um pedacinho ali do exercício da gratidão em relação a você mesma. Então, todos os dias você reconheça 2, 3 coisas que você gostou que você tenha feito, atitudes, comportamentos. Então, no processo de emagrecimento, eu sempre falo para as minhas mentoradas, vamos fazer o exercício da gratidão para reconhecer os pequenos passozinhos positivos que você conseguiu dar no dia. Porque muitas vezes a gente fica tão focado no grande, na perfeição, na parte completa, que a gente esquece, né, não lembra ali pelo viés da negatividade, não lembra de reconhecer e de olhar as coisas boas que a gente fez. Então, se você conseguiu, por exemplo, trocar ali um chocolate que te ofereceram no trabalho pelo seu lanchinho saudável, reconheça isso, que você conseguiu fazer uma boa escolha, uma escolha de qualidade para cuidar ali do seu corpo e que foi mais um passinho em direção ao seu objetivo, ao seu emagrecimento, à sua saúde. Se você conseguiu ser gentil com um colega de trabalho e ajudá-lo numa tarefa, reconheça, porque aí a gente vai trabalhar a nossa voz interior, que muitas vezes é uma voz muito crítica, muito severa, que se eu faço uma coisinha que eu reprovo, aí eu fico o dia inteiro pensando, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Porque eu comi aquele salgado? Porque... Pronto, contamina tudo, o viés da negatividade invade, toma, e no final do dia eu tô chateada comigo mesma, tô frustrada, tô com raiva, tô me sentindo, né, a posta do cocô do cavalo, e aí muitas vezes termino comendo, né, pra dar uma aliviada ali na frustração, na chateação, na raiva, e aí eu então como porque, tem jeito mesmo, não tem conserto, então pelo menos vou ter o prazer da comida. Então, pra que eu vou me cuidar? Porque não adianta mesmo. Então, senta, faz ali, pode fazer uma meditação para conseguir se concentrar mais, faça no papel, no computador, no celular, tem muitos aplicativos para ser diário de gratidão, que são bem bonitinhos, bem interessantes, grátis, e aí escreva lá 3, 4, 5, quantas coisas você conseguir reconhecer
que você tem de positivo ou que você fez de positivo. E você vai ver que com o tempo, em algumas poucas semanas, você vai ter mais facilidade de lembrar, de reconhecer, de valorizar esses aspectos positivos das suas atitudes, dos seus comportamentos ou da sua própria pessoa. Por exemplo, naquele ato, naquele comportamento, eu reconheço que eu sou disciplinada. Então você vai mudando a sua concepção de você mesma, você vai mudando a sua relação com você mesma, vai ficando mais fácil você aceitar suas imperfeições, suas falhas, você se valorizar e aí, claro, ter energia para focar no progresso, na melhoria, na transformação que você desejar, seja do seu corpo, seja da sua pessoa. Então, um dos trabalhos é a listinha das coisas positivas que você reconhece em você mesmo e no seu corpo e o exercício de gratidão. Então essas são as duas estratégias, os dois exercícios que eu te passo como um bom caminho para você trabalhar a sua autoestima, o seu valor, o seu amor e poder finalmente se sentir bem, se sentir maravilhosa, se sentir bonita, interessante, apesar ou independente de você emagrecer ou não, ou seja, não precisar esperar o emagrecimento. E como eu falei, com certeza isso vai ajudar você a emagrecer, porque vai te dar aí foco e energia para cuidar de você mesma. Você vai reconhecer que você merece, que você pode, que você merece, né? E vai ter essa energia, essa vontade, esse prazer de cuidar de você mesma e de conquistar as realizações na sua vida. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que ajude, mas só vai ajudar se colocar em prática. Pode parecer um exercício bobo, simples, que por que isso vai mudar tanto a minha vida? Vai fazendo. Não vai gastar mais do que 10, 15 minutos do seu dia, ou menos, 5 minutos, né? E você vai ver aí com 2, 3 semanas que pode transformar a sua relação com você mesma e o seu bem-estar geral. E o que a gente quer é se sentir bem, né? Então, se dê uma chance, se dê aí uma chance de experimentar. Depois de um mês, se não der certo, você pode desistir. Mas experimente, põe em prática, porque se ficar só na teoria não adianta. Então, aguardo o seu comentário. As dúvidas podem ser encaminhadas aqui no comentário ou no direct, que na quinta-feira eu vou estar aqui com a Mari para aprofundar o tema dessa live ou para responder qualquer outra dúvida ou ponto que você gostaria que eu discorresse sobre. Então, muito obrigada pela atenção e te vejo na quinta-feira. Amanhã, quarta-feira, tenho uma convidada, vai ser a live extra do bate-papo, a Marta, com convidadas, outros profissionais da área de saúde. Amanhã eu vou ter a honra de estar batendo papo com uma grande amiga, colega psiquiatra, Carla Elisa Goulart, e vamos falar sobre medicamentos, o que a gente pode saber ou entender sobre medicamento e emagrecimento, se precisa, se não precisa, quando é indicado, quais são as consequências, que resultados esperar. Então, eu foco tanto na questão da transformação comportamental, da mentalidade, das emoções, mas às vezes a gente precisa de medicamento, ou pode ser um grande aliado. Então a gente vai discutir quando e em que circunstâncias é necessário, ou a gente pode tirar proveito aí da medicina, da tecnologia para nos ajudar, ok? Então eu te espero, amanhã vai ser às 19 horas e quinta-feira, mesmo horário aqui, 13h, para o cafezinho, para depois do almoço a gente tirar as dúvidas aí da live de hoje sobre autoestima e da live de amanhã. Te espero, beijo!